Muito bem, agora começando para valer, então, o nosso Orientes, falando sobre os relacionamentos. Mais uma vez, então, bem-vindo, Evandro. Vamos lá, me conta sobre a pessoa, já que estamos só entre homens aqui, né? Opa, a hoje... pessoa do pai, né? Porque tem o pai, tem a mãe, e sem esses dois, eu penso que a criança estaria que nem o cachorro que cai da mudança, perdida sem saber para onde vai. Tem que ter alguém de baliza. Exato. Os pais são esse referencial, não é? Eu creio que um tem um papel e o outro tem outro papel na questão da formação da cabeça, da pessoa, do filho. E até na construção da formação do caráter. Você pontuou uma coisa muito importante, Lércio. Quando a gente fala de pai, né? Quando a gente também fala, de certa forma, dos modelos masculinos que a criança vai ter ao longo da vida, inclusive do próprio Deus. Porque no nosso idioma, a palavra Deus nos remete a uma memória masculina. Professor, né? Profissional e assim por diante. Os pais, eles são, na verdade, os portadores da joia que Deus os emprestou. Então, eles têm nas mãos não um problema, mas uma missão. O grande desafio é que as pessoas entenderem que quando você recebe de Deus uma criança, é uma grande bênção. Nós, seres humanos, geralmente transformamos bênçãos em maldições. Vou te explicar como. Geralmente o rapaz começa a namorar, ou a moça começa a namorar e diz, puxa, que bacana. Mas daqui a pouco ele coloca algum problema, dizer, puxa, mas tem aniversário de não sei quem, tem que ir não sei aonde, é dia dos namorados, eu tenho que comprar isso, não sei o quê. Aí as famílias vão se conhecer. O que era a bênção, que era o início do relacionamento, já ficou pesado. Tem gente que fala que namorar dá muito trabalho, não quer namorar, não. Exato. Então, o que acontece? Coisificam as relações. Aí ninguém se relaciona. Vira uma coisa. Vira uma coisa. Aí isso influencia, inclusive, diretamente nas famílias e os valores também que nós recebemos das famílias. Tem uma influência sobre situações como essa. Agora, tem uma armadilha aí terrível, né? Que a pessoa fala do filho com amor, fala do filho com paixão, fala do filho com brilho nos olhos, mas lida com ele como se ele fosse impertinente, fosse um estorvo, fosse desobediente, você está me atrapalhando, como uma coisa. A minha ideia sobre ele é uma, mas a minha atitude com ele pode ser outra. Isso é muito permeado às vezes pelo histórico da pessoa. A pessoa diz assim, não, meu pai era muito austero, era muito bravo, né? Então, eu tenho que levar a rédea curta, né? E às vezes leva isso muito... Ao pé da letra. Ao pé da letra e acaba o quê? Afastando, né? Esse relacionamento que poderia ter com o filho. Eu costumo dizer que os pais devem sim ser amigos dos filhos, mas não coleguinhas de escola, que é o quê? Existe uma hierarquia. Nas famílias é importante a hierarquia. É muito legal ser amigo do filho, mas quando você passa do limite e vira amiguinho, ou seja, permite desrespeitos, quebra a hierarquia, você está envenenando o seu filho para o mundo. Que é o quê? E para você mais tarde. E para você mais tarde. Tem até aquele famoso conto do pai que maltratava o avô e o neto estava vendo. E colocava o avô para comer fora da casa, porque o avô era de origem muito humilde e o pai havia enriquecido. Então, aquele avô comia fora da casa porque ele entendia que aquele avô derrubava lá, não tinha destreza dos talheres todos, de uma mesa fina. E um dia o pai surpreende o menino pegando latinhas, né? Pegando latas e fala assim, o que você está fazendo com essas latas? Ele diz, pai, eu estou guardando para um dia ser o seu prato, servi-lo nessas latas, assim como você faz com meu avô.
Então, na vida, coisas, né? Você vê, é como a gente estava dizendo, se as palavras movem, o exemplo arrasta, né? O pai austero, ele deve entender que o amor que ele deve dar para o filho, tem sim, as coisas têm limite, tem hora, né? Eu costumo dizer, tem coisas que você pode, mas não deve. Tá, mas assim, no primeiro plano, usando tudo que você está dizendo, a gente pode dizer assim que a gente corre o risco de hoje muita gente estar desatenta ou até inconsciente do tamanho da importância do seu papel. A vida vem com tanta pressa, a gente está sendo levado, então no meio dessa correria também nasceu um filho agora, e eu estou tocando a minha vida e nem paro para levar em conta quem eu sou, a referência que eu me torno para aquela pessoa, que ali existe uma relação humana. Exato. E não mais uma atividade do meu trabalho, dessa loucura que eu estou, mais uma coisa que eu tenho que resolver. Isso que você falou é de uma importância muito grande para o nosso telespectador, porque realmente os dias passam e a relação familiar vira uma obrigação como bater ponto. E as pessoas, elas deixam, o amor esfria, né? Porque você começa a lidar não mais com uma família, mas com desconhecidos que ocupam uma tarefa. São desconhecidos que ocupam o mesmo lugar. Um papel, uma tarefa. Exato. Assim como eu tenho que lavar a louça, eu tenho que trocar a fralda. Tem que trocar a fralda, tem que levar na escola, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Exato. Tem que varrer a calçada e tem que levar na escola. Exato. Então virou uma coisa chata. E o que é para ser uma grande... E já era o que? O afastamento, o esfriamento, geram as dissensões, os problemas. Vamos dar uma oportunidade para o padre, para ele falar alguma coisa. Vamos permitir que ele... Eu estou aqui no grande ping-pong da família, né? Ô padre, bem-vindo mais uma vez. É uma maravilha, os corações se esfriaram, as pessoas perderam a referência? Olha, os corações, nem tudo está perdido, porém... Vocês colocaram várias questões aqui interessantes, né? Você elencou todas? Eu vim aqui montando um quebra-cabeça na própria cabeça, né? E pensando isso tudo em casa. A pessoa que está nos assistindo dentro desse elenco da vida, né? Porque você colocou sobre essa mudança de paradigmas, mudança de valores, mudança de referenciais, uma sociedade que evolui, mas existe ali algo que ainda tem um parâmetro que é anterior a tudo isso aqui. Porque isso é uma espinha dorsal, né? Essa Sim. referência de pessoa humana, isso não vai mudar nunca. Não. Tá na estrutura nossa. O sentimento, a lida com a personalidade, com o gosto, a descoberta de si mesmo, esse compasso, esse andamento, não tem como botar ele digital e acelerar. Nós vamos digitalizar tudo. Podemos até criar o robô humano, mas... sempre quando chegar nessa tangencial, família, filhos, esposo, esposa, vai ser sempre o mesmo princípio. E um princípio que vai passar por crise constante. A gente olha para a Sagrada Escritura e vê isso, né? São crises. É o filho que mata o outro, e aí depois você vai ver a atitude do pai com relação aos filhos, e você vai vendo que essa evolução bíblica, ela também reflete um pouco a evolução que nós vivemos hoje. Uma mudança tamanha, ao qual você falou, é interessante isso, né? Um pai fala de amor, fala de carinho, fala de afeto. Fala. São palavras. Né? Ele semeia isso. Então ele cria a imagem. Como essa imagem também é criada muitas vezes no casamento, essa imagem é criada da esposa com o esposo e do esposo com a esposa para os outros. É para que vejam da melhor maneira. Mas quando ele lida com a realidade, aí vem o conflito, né? Agora, aquilo que me irrita, me irrita. Esse menino me irrita. Esse menino me irrita. Esse negócio aqui, ô menino, porque o que já não é nem o filho, né? Na verdade, é o menino irritante. Talvez a gente esquece isso, até que o doutor colocou aqui de forma belíssima isso. Nós criamos esse modelo, esquecemos que aquele que está sendo ali criado, vai sendo moldado, ele carrega consigo boa parte de nós. Do meu eu, do seu eu. Ele vai imitar-nos ao longo da vida, né? É a vida que imita constantemente e vai se moldando nessa imitação. Então, o pai que mente muito, o filho
tendencialmente vai sair ou nessa linha como um mentiroso, ou ele vai lutar contra a mentira todos os dias, porque ele cresceu vendo essa mentira, né? O pai que faz essa imagem, então para um ele mostra uma coisa, e chega dentro de casa, ele é outro, é mais ou menos a expressão que a gente escuta dos jovens, vai conviver com ele dentro de casa. Vai viver com ele lá. Ele é lindo para todo mundo ver na rua, mas em casa não é nada disso. Ou seja, é preciso então que o telespectador entenda essa necessidade dentro dessa discussão aqui. Né? Ô, padre, eu sou músico, né? Então, assim, tem uma característica muito interessante, que é o seguinte, a pessoa que é desafinada, ela não sabe por que ela é desafinada, e nem se imagina desafinada, e nem acha que é desafinada, e não vê por que as pessoas acham que ela é desafinada. Vamos falar assim. Uma vez eu fiz uma experiência, porque a pessoa que é desafinada, ela simplesmente não se escuta. Ela não foi educada musicalmente, ela não tem um ouvido musical. E eu peguei uma amiga que é muito desafinada, mas é muito, daquelas tadinhas de... Você fala, para! Né? Mas quer cantar todo domingo quer na cantar. Missa, né? Eu peguei e gravei. Canta. Aí botei ela cantando. E depois botei para ela ouvir. Assim, na hora. Quando ela ouviu, ela levou um susto. Falou, nossa, mas como é que eu sou ruim? O pior é ela dizer que pessoa desafinada sem saber quem é. O que eu estou fazendo o paralelo? É porque tem muitos atos que a gente vai no automático, a gente não quer ser importunado, a gente não quer ser atrapalhado, a gente está com um tempo curto, a gente está correndo, e aquele menino é um menino que me atrapalha. Então, se você filmar, de repente, um pai... Toda essa estrutura. Pelo menos um pouco, nos horários de nervosismo, e depois ele mesmo fosse assistir, e eu tenho certeza que ele vai se assustar. O que seria talvez uma necessidade hoje da família fazer, fazer esse trabalho de observância, né? A gente vê às vezes na TV, né, quando alguém está batendo alguém, essas pegadinhas que o pessoal até grava a babá e pega aqueles momentos. Tem muito pai que se a gente gravasse, ele mesmo ia ficar envergonhado de ver. Ele ia se incriminar no final, né? Isso. Ele diria, olha, eu preciso ser retirado do convívio social porque eu não correspondo à realidade. Mas é bem isso, né? Quer dizer, nós também temos um defeito de querer fazer o melhor, e principalmente na relação pais e filhos, de não querer que o filho se torne aquilo que você repugna na existência humana, você repudia de todos, você não quer que você é uma pessoa descontraída e o seu filho nasce aquele menino certinho. Isso. Pronto. Aquele que vai ser o estudante. Como é que fala? O nerd. O cara é nerd. Roupinha arrumada. Isso. Você fala, moleque, da onde você arrumou isso? Né? A pessoa dele te afronta. A personalidade dele te incomoda. E parece até muitas vezes que ele se desenvolve tentando responder aquilo que eu disse, o pai é mentiroso, mas ele não quer se tornar um mentiroso. Então ele começa a repudiar isso todos os dias. Exato. Ele cria uma personalidade de combate, né, a essa estrutura. Então, pai desorganizado, o filho se torna aquele filho organizado. Então gera aqui um conflito. Isso você vai ver entre a menina e a mãe. Né? Eu vejo muitas vezes as crises entre pais e filhos, eles brigam mais naquilo que eles se parecem. Ah, sim, muito. Exato, tem muitas vezes. O conflito maior deles é, menina, você não deve se vestir assim. E aí você pega o histórico, às vezes, da mãe, pega o histórico, às vezes, do pai. Era a personalidade deles para se vestir, para se portar. A minha filha mais nova, ela, até os planos e projetos dela, ela partilha só comigo, que a gente pensa igualzinho. Mas se a gente for conviver junto o tempo todo, começa... Até os atritos. Porque ela ocupa o mesmo espaço, ela faz o que eu faço, ela quer o que eu quero. Exatamente. Aí tem hora que você fala, me dá um espaço. Entre aspas, seria quase o seu clone. Né? O seu clone, porém feminino, né? Feminino. Mas é interessante isso. E essa capacidade que você acabou de usar, né? O filho imita o pai. Né? A filha imita os pais e habitualmente eles vão criar uma personalidade muito parecida. Ela vai se moldando, né, doutor? Exato. Ela se molda ao jeito da mãe, ela se molda ao jeito do pai. Aguenta aí, Evandro. O Evandro tá todo para entrar. O Evandro tá ali assim, não. Olha, a parte do profissional agora é minha. É porque o Padre Marcos, ele traz algumas ilustrações que eu acho geniais. Por exemplo, uma das coisas que o Padre Marcos falou e que me remete...
Porque o Padre Marcos lida diretamente com o público. O povo. Então, muitas das queixas que o padre ajuda, ouve, a gente também vê no consultório. O padre consegue fazer isso numa abrangência maior, porque... né, É porque o meu não tem a taxa no final, viu, doutor? Aí tem que fazer genérico. O meu eu passo a sacolinha de outro jeito. A minha taxa acaba sendo maior. Lá na sua é quanto pode, né? E se não pode, tá pago. Né? Mas, por exemplo, uma das coisas que o padre Marcos estava falando, e eu achei muito interessante, e padre, é verdade, o senhor estava falando, eu me lembrei do exemplo do filho pródigo. O que acontecia com o filho pródigo? O pai permitiu que o filho pródigo recebesse a herança antecipada e saísse pelo mundo, mesmo aconselhando. E é interessante que esse filho sabia o pai que tinha, tanto que ele voltou. Se ele não soubesse a qualidade e o amor deste pai na prática, ele não voltaria. Claro. Porque ele estava numa situação extremamente adversa, ele fez um monte de besteira na vida, despendeu todo o patrimônio, e ele sabia que ele podia voltar para a casa do pai. Mas por que ele sabia? Ele levou dentro de si aquela referência, né? Exato. Lá em casa é assim. Lá em casa é assim. Eu tenho um pai que é honesto, é trabalhador, eu passei a perna nele, aconteceu isso, aquilo, aquele outro. Que até os empregados são tratados bem. Até os empregados são tratados bem. Mesmo que ele me trate como um empregado, eu ainda vou estar bem. Essa referência, né, é isso que o Padre Marcos muito legal, está muito bem falando, né? É o ingrediente que cada um de nós devemos desenvolver na nossa vida para que as coisas deem certo. É lógico, o Laércio também falou uma coisa que eu acho muito importante, que é assim, muito das nossas neuroses nós também depositamos sobre os nossos filhos. Então, se em determinado momento, eu vou dar um exemplo aqui, o pai foi muito namorador e ele tem uma filha, ele acaba pegando muito no pé da filha. Por quê? Porque ele se lembra do que ele aprontava, né? Se a mãe foi muito austera, muito dura e tal, apanhou muito da mãe, aquela coisa toda, ela tem uma tendência de dizer assim, eu vou ser muito liberal com a minha filha, tal. Só que ela sabe que algumas das coisas que aconteceram com ela ajudaram. Então, o que acontece? Tem esses dois lados. Então, tem esse lado da neurose. Então, assim, eu já fiz isso, mas eu nunca vou contar, né? O padre até falou da história da mentira, né? O pai que é muito mentiroso, às vezes cria um filho mentiroso. E às vezes o pai fala assim, meu filho, você tem que ser um homem de bem, verdadeiro, isso, aquilo, aquele outro. Toca o telefone, quem que é? É fulano. Fala que eu não tô. Gera uma confusão, falou para eu ser bondoso, piedoso, né? Ou inventa qualquer coisa aí. Inventa qualquer coisa que eu tô ocupado. Tem muito de um ideal, né? A gente vive muito de um ideal, um objetivo. Foi muito interessante, uma vez a orientadora da minha turma, da minha escola, me chamou para me chamar a atenção. Tudo que ela perguntava, eu respondia no gabarito. E ela falou assim, nossa, mas você é muito bom. E eu estufei o peito e ela falou, de teoria. Acabou comigo. E é um pouco disso, né? A gente tem uma teoria, uma filosofia, é nada mais do que, muitas vezes, apenas uma ideia. É só uma ideia. A gente parece que uma fotografia, nós temos que fazer assim, mas eu não consigo, e a gente fala uma coisa e a gente vive outra. Né? E eu estou falando isso de maneira geral, o cristão. Né? Sim, mas a gente coloca pensar muito isso agora. Né? A gente coloca, né? Porque é muito disso que a gente está falando dos pais. Sim. Mas isso é muito comum a todos nós, o cristão. Completamente. A tendência das pessoas, às vezes, é fazer um cristianismo tão pesado, tão puritano, tão perfeito, tão sem erros, que ela mesma não consegue usar. Que, na verdade, quando ela se depara com os erros e as crises que existem em cada um, nós estamos num caminho de perfeição. Exatamente. Então, a criação também eu entendo como isso, né? É um caminho de perfeição. Deus criou tudo e disse que tudo era bom, mas Ele entregou para quem administrar?
o ser que ele acabou de criar. Você que acabou de criar. Né? Então, o que subentende daí é que o ser que foi criado ali do pai, ele não carrega em si esta perfeição total do pai, até porque o pai disse para ele, deu algumas observações. Primeiramente, você não mexe naquela árvore. Você não vai até ela, viu? Tá. É como dizer para a criança não pôr o dedo na tomada. Vai lá. Não, mas ao mesmo tempo, olha, dominai a terra. Dominai. Entendeu? Como, Crescer, né? crescer e Ele dominar. precisa- Então, todos esses princípios colocados ali na criação faz a gente, talvez agora. É a questão refletir- da temperança, inclusive, né? Exato. Do autocontrole. E aqui você administrar tudo isso. Então, olhar também, será que o pai se entende como administrador dessa grande graça, essa bênção que veio para ele? É um desafio. Então a gente está colocando aqui que a primeira parte, o primeiro lado principal da dificuldade, talvez, na lida das crises da educação das crianças está nos pais. Começam com os pais, né? É como a gente estava falando, a questão do exemplo e tal. E uma das... Até porque os pais já estão aqui antes, né? Já estão aqui antes, né? A criança chega depois. Chega bem depois. Não pediu E a né? criança não pediu para Não vir. pediu. Não pediu, E ela né? não sabe de nada e a gente já está na nossa loucura aqui, né? E os pais vão moldar, né? É como se fosse o barro bruto e os pais... O oleiro. O oleiro. E aí tem que ter sabedoria. E aí tem que ter... É isso que o Padre Marcos falou. Não querer a perfeição, porque nós somos imperfeitos. Senão afasta. Ô, Evandro, a gente vai começar o segundo bloco mostrando o povo na rua o que o povo fala, mas a gente vai voltar nisso aí, vamos voltar nesse referencial. Esse é o Orientes, abrindo espaço para falar sobre as crises familiares, as crises com as crianças, na educação, crianças e pais, pais e filhos, vice-versa, né? Tem os dois lados, mas terminamos esse primeiro bloco de uma maneira que eu acho muito feliz, porque os pais estavam aqui antes. As neuroses são mais velhas, são antigas. São antigas. E se não foram bem resolvidas, a criança não tem nada com isso. Ela está chegando agora. Bom, esse é o Orientes. A gente vai para o intervalo, voltamos já já.